Oi, alunos, tudo bom? Então, dando continuidade às nossas aulas de bioquímica, hoje, dentro do assunto metabolismo de carboidratos, irei abordar a última via desse metabolismo, a gliconeogênese. Durante os nossos encontros, sempre teve uma ênfase na questão da manutenção dessa glicose sanguínea, que é necessária principalmente para aqueles tecidos como a retina, o sistema nervoso central, as próprias hemácias, que vão utilizar apenas a glicose como fonte de energia. No nosso encontro passado, nossa aula passada, nós observamos que o quê? Que o glicogênio hepático ele acaba funcionando principalmente como o quê? Como uma reserva de glicose, que vai ser mobilizada, que vai ser utilizada principalmente aonde? Nos momentos de jejum. Acontece que essa reserva de glicogênio, ela acaba sendo o quê? Limitada. Nós, a partir de umas 8 horas de jejum, esse glicogênio hepático começa a decair, começa a cair muito. E aí nós precisamos usar de outros recursos para ter essa produção de glicose. Uma dessas maneiras é de usarmos compostos que não são carboidratos, como, por exemplo, os aminoácidos, que são constituintes das proteínas, o glicerol ou lactato, e a partir desses compostos produzirmos o que? Glicose. E esse processo, essa via metabólica, é denominada de gliconeogênese. Então, essa gliconeogênese, ela vai em alguns momentos utilizar alguns compostos e esses compostos de uma maneira indireta vão acabar penetrando no ciclo do ácido cítrico e serem convertidos em oxaloacetato. E a partir desse oxaloacetato é que nós iremos realizar a gliconeogênese. Então, sabe-se já que boa parte nos jejuns prolongados, a principal componente da manutenção da homeostase de glicose vai ser a gliconeogênese. Ela inicia-se lá no início do jejum e depois de 48 horas de jejum, esse processo metabólico vai ser o responsável por toda a produção de glicose do nosso organismo. Então, em períodos longos, a partir de aminoácidos, lactatos e glicerol, nós iremos produzir a gliconeogênese. E aqui à direita, nós vimos esse processo. Então, a partir de lactato, a partir de aminoácidos e a partir do glicerol, nós iremos fazer uma série de reações químicas que irão culminar aonde? Na síntese de glicose. Note que uma parte dessas vias são bem comuns à via glicolítica, ou seja, vai haver uma certa semelhança em algumas reações entre a via glicolítica e a gliconeogênese. A partir desses substratos, lactato, alanina e glicerol, iremos produzir glicose. Então, o glicerol ele vai ser produzido principalmente do que? Lá da hidrólise de triacilglicerol. Triacilglicerol são as gordurinhas que nós armazenamos no tecido adiposo, no pânceps, e a partir da clivagem desse triacilglicerol, nós iremos produzir o glicerol, que no fígado dará origem ao quê? Às moléculas de glicose. Já o lactato, ele vai ser produzido a partir do quê? A partir lá do exercício físico. Então, durante o exercício físico, nós fazemos fermentação láctica.
esse lactato é liberado na corrente sanguínea e a partir dessa liberação ele segue uma série de reações até que ele se transforma em glicose. E os aminoácidos, uma parte deles, eles acabam também, a partir da degradação de proteínas, que vai acontecer principalmente lá no jejum, eles podem, a partir dessa degradação de proteínas, gerar o quê? Gerar glicose lá no nosso hepatócito. A partir da clivagem do meu triacilglicerol, eu vou ter um composto, vou ter lá o glicerol, e esse glicerol, dentro do fígado, vai fazer uma série de reações químicas, a primeira tendo lá gasto de energia, se transformando no glicerol 3-fosfato, vai seguir alguns passos até formar um dos intermediários da via glicolítica, a dihidroxiacetona, e a partir da formação da dihidroxiacetona, seguirá pela gliconeogênese até a formação de glicose. Um outro precursor que nós temos na gliconeogênese é o lactato. Então, lá no músculo, durante o trabalho muscular, o glicogênio muscular ele acaba liberando moléculas de glicose. Essas moléculas de glicose, através da glicólise e da fermentação láctica, irão produzir lactato, lactato esse que é liberado na corrente sanguínea e, ao chegar no fígado, através da gliconeogênese, esse lactato vai se formar, vai chegar ao intermediário, que é a glicose 6-fosfato, podendo ser guardado na forma de glicogênio através da glicogênese ou sendo liberado no hepatócito na forma de glicose para que outros tecidos utilizem esse carboidrato. Esse ciclo glicose-lactato ele acaba também tendo um outro nome, que é o chamado ciclo de Cori. Esse ciclo de Cori vai tentar manter um pouco da nossa glicemia, da nossa glicose sanguínea, a partir do quê? Das reações de lactato a partir da gliconeogênese. Então, aqui nós temos um esquema do ciclo de Cori, ou chamado de via glicose-lactato-glicose. Então, aqui na parte superior, nós temos uma representação de um tecido muscular. Esse tecido muscular, a partir da glicose, gera energia, energia essa usada no trabalho muscular, e para poder ter a regeneração do seu NAD+, ele continua esse processo bioquímico através da fermentação láctica, produzindo lactato. Esse lactato produzido no músculo cai na corrente sanguínea e no fígado, no hepatócito, a partir de um processo chamado de gliconeogênese, esse lactato será transformado em glicose. Glicose essa que pode retornar para a corrente sanguínea para manter a sua homeostase, ou ainda essa glicose pode ser guardada aqui no fígado na forma de glicogênio, dependendo aí de necessidades energéticas e de uma regulação de vias, de uma regulação hormonal. Então, aqui só para exemplificar nessa figura, eu tenho algumas setas em vermelho. Essas setas vão acabar mostrando o quê? O que acontece numa situação de esforço físico. Nós temos lá a degradação desse glicogênio, que acaba, através da fermentação, produzindo lactato. Lactato esse que no fígado sofre uma série de reações. Essas reações que vão ocorrer lá no processo de descanso, de reoxigenação, vão pegar o lactato no fígado, transformá-lo em glicose, e lá no músculo, o excesso de glicose acaba sendo armazenado na forma de glicogênio. Um outro ciclo que tem importância no tecido muscular
é o ciclo chamado de glicose-alanina. Em algumas situações, a glicose, que vai gerar energia através da glicólise ou da via glicolítica, irá produzir o piruvato, e esse piruvato, através da transaminação, vai acabar gerando um aminoácido, a alanina. A alanina vai acabar saindo do tecido muscular, chegar no hepatócito, e lá no hepatócito a alanina de novo sofre uma transaminação, se transformando em piruvato, e esse piruvato, pela gliconeogênese, vai acabar gerando a glicose. Glicose que pode ser armazenada ou liberada na corrente sanguínea. Então, aqui nós temos uma tabela mostrando diversos aminoácidos, né? E o que a gente observa é que uma parte considerável desses aminoácidos vão poder funcionar como que? Percursores de síntese de glicose. Por causa disso, esses aminoácidos são chamados de glicogênicos, ou seja, aminoácidos que podem gerar glicose. Para esses aminoácidos gerarem glicose, é essencial que eles acabem passando pelo ciclo do ácido cítrico. E nesse ciclo do ácido cítrico, eles vão acabar gerando um excesso de oxaloacetato, e esse oxaloacetato vai precisar sair da mitocôndria para dar continuidade à gliconeogênese. Nós temos aqui tanto a alanina como o lactato se transformando em piruvato, e esse piruvato vai sofrer a ação de uma enzima chamada de piruvato carboxilase. Uma carboxilase é uma enzima que vai adicionar o que? Carbonos. Então ela vai adicionar carbonos à molécula de piruvato. Na verdade, vai acabar adicionando uma molécula de CO2, e nessa reação eu tenho o quê? Um gasto de energia, o gasto de uma molécula de ATP. Esse oxalacetato vai sofrer outra reação enzimática pela PEP carboxiquinase, e nessa reação da PEP carboxiquinase eu vou ter o oxaloacetato se transformando em fosfoenolpiruvato, que é um intermediário lá da via glicolítica. Nessa reação, nessa carboxiquinase, eu tenho um gasto de uma molécula de alta energia, no caso um GTP. Esse fosfato que sai do GTP é incorporado à molécula formada, o fosfenolpiruvato, e além disso, essa carboxiquinase provoca no oxaloacetato a perda ou a clivagem de uma ligação química que libera uma molécula de CO2. Então, vamos olhar um pouco a questão da compartimentalização da transformação do piruvato em fosfoenolpiruvato. Então, inicialmente, o piruvato que foi obtido lá da via glicolítica, por exemplo, atravessa a membrana mitocondrial, e dentro da mitocôndria, por ação da piruvato carboxilase, o piruvato vai ser transportado em oxaloacetato e, na sequência, a malato. É esse composto, o malato, que irá atravessar a membrana da mitocôndria, chegando no citoplasma, e no citoplasma o malato é de novo regenerado a oxaloacetato e chegando a fosfoenolpiruvato por ação da PEP carboxiquinase. Note que nessa transformação de piruvato a fosfoenolpiruvato nós gastamos energia. Nós gastamos energia tanto na reação da piruvato quinase
como na reação da PEP-carboxiquinase. Cada uma delas foi gastado um nucleotídeo de alta energia, um ATP ou GT. Então, a piruvato carboxilase, ela tem uma necessidade que ela precisa de um cofator, uma vitamina, que é a biotina. Então, aqui nós temos a imagem da estrutura da biotina. Ela é considerada um nutriente essencial e, de um modo geral, a deficiência de biotina ela é extremamente rara. Por quê? Em boa parte dos alimentos e nas flora nossa intestinal, a gente acaba tendo a biotina. Mas há um grupo de indivíduos que você observa essa deficiência de biotina e quase sempre isso está relacionado com o quê? Com um grande consumo de clara de ovo. Por que isso ocorre? Isso ocorre porque a clara de ovo ela é extremamente rica num composto chamado avidina, e essa avidina dentro do ovo tem um papel de impedir uma provável invasão bacteriana. E como que ela impede essa invasão bacteriana? A avidina impede se ligando à biotina bacteriana, ou seja, a avidina que existe na clara do ovo tem uma grande afinidade pela biotina e ela acaba sequestrando esse nutriente essencial para o nosso corpo, para o nosso metabolismo. Então, essa gliconeogênese, ela precisa de NADH. Esse NADH normalmente no citoplasma existe em baixa concentração, por isso a importância desse transporte, dessa lançadeira de malato, porque é a partir dela que eu vou conseguir transportar NADH, que existe em alta concentração dentro da mitocôndria, para o citoplasma, onde a sua concentração é menor. E aí nós temos duas vias que vão transportar tanto o piruvato como o lactato em fosfenol piruvato. Essa via da direita, que está marcada nesse box vermelho, ela vai ocorrer sempre quando houver o quê? Uma alta concentração de lactato, um grande consumo de glicose no músculo. E a via, a nossa esquerda, ela vai acabar existindo quando o quê? A concentração de lactato for baixa. Nesse caso, o piruvato vai acabar se transformando em oxalacetato, em malato, e dessa maneira gerando fosfoenol piruvato. Então, aqui eu destaquei o esquema simplificado da gliconeogênese. Nós vimos que o glicerol que vinha lá do tecido adiposo, ele sofre reações até chegar à frutose 1,6-bifosfato e a alanina proveniente lá de uma degradação muscular, como o lactato proveniente desse trabalho muscular, chegavam a fosfoenol piruvato e daqui em diante, basicamente o que é? É fazer o caminho oposto da via glicolítica. A partir do gliceraldeído e da dihidroxacetona, nós produzimos a frutose 1,6-bifosfato e nesse caminho da frutose 1,6-bifosfato até glicose, nós basicamente usamos uma enzima existente aqui na via glicolítica e as outras duas reações similares à via glicolítica, como elas são irreversíveis, elas acabam sendo catalisadas por outras enzimas, como a frutose 1,6-bifosfatase e a glicose 6-fosfatase. Então, vamos olhar um pouco mais de detalhe essas reações. Então, lá na via glicolítica, nós tínhamos a frutose 6-fosfato se transformando em frutose 1,6-bi através da ação de quem? Da fosfofrutoquinase. Na via glicolítica, para contornar essa reação irreversível, nós vamos ter uma outra enzima, a frutose
bifosfatase. Ela irá converter a frutose 1,6 em frutose 6-fosfato. A outra reação, nós vimos, na via glicolítica, a glicose era transformada em glicose 6 pela hexoquinase, que era uma reação irreversível, e aqui nós vamos ter uma outra enzima, a glicose 6-fosfatase. Essa enzima irá transformar a glicose 6 em glicose, glicose essa que é o término da nossa via da gliconeogênese, que vai ser liberada para os outros tecidos, vai ser jogada na corrente sanguínea e dessa maneira manter a nossa homeostase. Então, quando a gente olha a gliconeogênese e a glicólise, nós vemos que há muitos passos, muitas etapas comuns, mas a gente não pode esquecer que existem esses desvios feitos e que em condições normais, quando a glicólise estiver ativada, ou seja, quando estiver transformando glicose em piruvato para geração de energia, a gliconeogênese vai estar inibida. E quando a gliconeogênese, que vai ser a via de produção de glicose, estiver estimulada, a glicólise vai estar inibida. Então, a gente consegue ver que essa gliconeogênese vai ser estimulada pelo citrato e vai ser estimulada também pelo excesso, pela concentração de acetil-CoA. Ambos os compostos estão lá no ciclo do ácido cítrico. E ela vai ser inibida pelo AMP e pela frutose 2,6-bifosfatato. AMP e ADP significa o quê? Que a célula tem uma baixa concentração energética. A gente vê essa homeostase da glicose, essa homeostasia, o que acaba acontecendo? Parte da nossa glicemia acaba sendo mantida pela nossa dieta. Quando os níveis começam a cair, a gente estimula a produção através da lise do glicogênio, da glicogenólise, e conforme esse jejum se avança, a gente começa a produzir agora a glicose a partir de quem? A partir da gliconeogênese. Bom, espero que vocês tenham entendido a gliconeogênese. Ela acaba tendo alguns aspectos diferentes das outras vias metabólicas. E com isso nós terminamos o nosso conteúdo de metabolismo de carboidrato. A nossa próxima aula, semana que vem, nós iremos apresentar a parte estrutural dos lipídios. Obrigado e até breve.